Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Leonardo, Valmir, pelo convite para falar aqui no ICT. Cumprimento todos os senhores. E eu vou já adentrar no tema, e eu peço que o Leonardo me ajude aqui no tempo, né, Leonardo? Porque às vezes eu começo a falar e não paro. Mas é verdade. Vamos... Função da presidente. Não, então, o presidente pode me interromper. Na verdade, eu vou começar com a legislação. Por quê? Porque da leitura do artigo 41 da 8981, já surgem 3 questões polêmicas, a meu ver. E até trouxe acórdãos justamente para demonstrar que a polêmica gira em torno de 3 assuntos básicos. Então, diz a 8981, os tributos e contribuições são dedutíveis na determinação do lucro real segundo o regime de competência. Já é um reconhecimento expresso de que, dado o fato de uma obrigação legal, ela se constitui num contas a pagar sempre que eu estiver sob apuração de lucro real e, portanto, um reconhecimento por regime de competência, independentemente de existir ou não o dispêndio de recursos. O parágrafo 1º do artigo, contudo, ele cria uma exceção e diz: o disposto neste artigo não se aplica para os tributos e contribuições com exigibilidade suspensa. A primeira discussão já é o termo tributos e contribuições, no sentido de que não se aplica o regime de competência, a regra geral de dedutibilidade para tributos e contribuições. Veja que a redação da 8981 está substancialmente diferente nessa parte da redação da 8541 de 92, que já trazia essa limitação à dedutibilidade quando estava com a exigibilidade suspensa. Mas lá ela dizia, olha, não vai ser dedutível os custos e despesas relativos aos tributos e contribuições. Vale dizer, tributo, contribuição e encargos legais eram indedutíveis sob o regime de competência se estivesse com a exigibilidade suspensa. Então, aqui a primeira questão. Ainda que eu admita que eu tenha a regra de exceção, seja para o imposto de renda, seja para a contribuição social, a primeira questão, tenho a regra de exceção. Ela é só para o tributo ou ela inclui juros e multa, e aí eu digo multa moratória, porque a multa de ofício já teria um impedimento de dedutibilidade naturalmente por outras regras. Então, a primeira questão é essa, ela engloba os encargos legais ou não? Por que a redação aqui da 8981 não está os custos e despesas ou os encargos relativos a tributos e contribuições? O acessório, os encargos legais, seguem o principal quando se trata de uma regra de exceção? Então, essa é uma das questões que se tem enfrentado. Obviamente, que se nós entendermos que isto é uma provisão, então os encargos legais também seriam uma provisão e também seriam indedutíveis. Se isto não é uma previsão e se a indedutibilidade é uma exceção criada por lei, então o fato de não estar incluído aqui os consectários legais, o acessório, poder-se-ia concluir que eles não estão submetidos a essa limitação. Essa é a primeira questão. A segunda questão que surge aqui já é quanto à própria regra de exceção para o imposto sobre a renda. Porque se não é uma provisão e se é uma regra de exceção, a regra de exceção é para os tributos com exigibilidade suspensa nos termos dos incisos 2 a 4 do artigo 151 do CTN. Os incisos 1 e 6º realmente não daria a suspensão da exigibilidade suficiente a impedir a dedutibilidade, porque é moratório e parcelamento. Então, parcelamento, obviamente, é uma forma de pagamento, e nessa medida, obviamente, que não impediria a dedutibilidade. Mas a liminar que não é mandado de segurança, a liminar que é em tutela antecipada, a medida cautelar, tudo isso está abarcado no inciso 5º do 151. Ou seja, nós também passamos por essa discussão, eu trouxe até um acórdão nesse sentido, nós passamos por essa discussão. Se isso não é uma provisão, novamente, se não for uma provisão, então isso aqui é uma regra de exceção, e enquanto regra de exceção só impede a dedutibilidade se a minha suspensão da exigibilidade for aquela que tiver entre os incisos 2 e 4 do 151, e não aquela que for em tutela antecipada ou em medida cautelar. Obviamente que isso não faz
muito sentido se a gente interpretar de acordo com o espírito da lei. Mas, se nós nos atermos à legalidade, por quanto se trata aqui de exceção, nós não teríamos impedimento da dedutibilidade por uma suspensão de exigibilidade incautelar. E, finalmente, a terceira e grande discussão na matéria é: como esta regra de exceção está num artigo que trata do imposto sobre a renda e da apuração do lucro real, esta limitação de dedutibilidade se aplicaria para a contribuição social sobre o lucro? Aí vem a primeira definição que a gente tem que tomar, a primeira premissa. O que difere o imposto sobre a renda e a contribuição social? O artigo 57 da mesma lei diz: olha, para a contribuição social se aplicariam as mesmas regras de apuração e de pagamento do imposto sobre a renda, mantidas as regras próprias de base de cálculo e alíquota. Então, apuração nunca se confunde com base de cálculo. A não dedutibilidade, a matéria afeta a base de cálculo e não a forma de apuração. Então, uma regra de exceção do imposto sobre a renda não se aplicaria enquanto regra de exceção para a contribuição social se não houver expressa disposição para a contribuição social. Essa é a terceira discussão. E para passar por essa indedutibilidade ou não para a contribuição social, tem que se definir se isso é uma provisão ou não é uma provisão. Se for uma provisão, então é despicienda essa norma, porque já tenho a regra geral que determina aqui, que é na 9249, né? A 9249, que determina que as provisões são, regra geral, indedutíveis para fins fiscais, exceto aquela de 13º salário e férias de empregados e outras específicas. Então, o artigo 13 da 9249 já faria esse papel e eu não precisaria sequer dessa regra da 8981, e tampouco da 8541, que já existia no passado e que foi, obviamente, modificada pela 8981. E aí, sim, para a provisão também não seria dedutíveis os tributos com exigibilidade suspensa, até pela própria disposição do artigo 2º da 7689. E as provisões seriam, de uma forma geral, indedutíveis. Aqui, eu tenho, então, um acórdão que eu trouxe, que é bastante interessante, que foi proferido no âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Esse acórdão não discutiu dedutibilidade de tributo com exigibilidade suspensa. Ele discutiu base de cálculo da contribuição social. Se eu tenho uma despesa indedutível para o IRPJ, ela é ato contínuo, por decorrência, indedutível para a contribuição social? Nesse acórdão, eu fiquei vencida, acho que eu era a relatora desse acórdão, fiquei vencida na ocasião. Por quê? Porque se entendeu que a despesa indedutível para o IRPJ era também indedutível para a contribuição social, mas nesse acórdão, o que é interessante é que o voto vencedor deixa claro que as bases de cálculo são diferentes e que, naquele caso, a despesa indedutível para um tributo era também indedutível para a contribuição social, por conta do artigo 13 da 9249, que, por sua vez, remete ao 47 da 4.506, aquela lei antiga que fala das despesas necessárias. Então, veja que o próprio acórdão que entendeu que a despesa desnecessária para um era também desnecessária para outro, admitiu que as bases de cálculo são diferentes. E tanto são diferentes que eu trouxe até a legislação do lucro oferido no exterior. Nós temos um momento em que o lucro passou a ser tributado para o IRPJ e passou a ser tributado para a CSLL em um momento absolutamente diferente, quando a lei veio dispor especificamente para contribuição social. Voltamos, então, à questão de saber, se não for provisão, essa indedutibilidade é inaplicável no âmbito da contribuição social sobre o lucro. Eu estou passando a transparência errada. Bom, aqui novamente, isso aqui é o voto vencedor, né, do conselheiro Marcos Takata, é um voto muito bom, aonde foi vencedor porque não se aplicou a dedutibilidade, a indedutibilidade para a contribuição social, admitindo-se que o tributo era dedutível na base de cálculo da contribuição social e justamente sob o fundamento de que bases de cálculo é diferente para a contribuição social e para o imposto sobre a renda e que a regra de exceção deveria estar expressa para a contribuição social. Se ela não estiver, não existe a regra de exceção. Eu
tenho aqui a Instrução Normativa 390 de 2004, que ela é especificamente para a contribuição social. O interessante é que, apesar de não existir previsão na lei, a Instrução Normativa traz essa previsão. A Instrução Normativa, obviamente, não vincula o julgador administrativo e, nessa medida, também, pouco importa se veio a disposição na Instrução Normativa, basta saber se essa disposição na Instrução Normativa está lastreada em lei. E ela veio na Instrução Normativa justamente, a meu ver, assim como tem regra específica para o IRPJ, porque não decorre de uma mera interpretação do conceito de provisão. Inclusive, aqui na Instrução Normativa, veja que ela coloca a concessão de medida liminar em tutela antecipada ou em medida cautelar ou em qualquer outra medida judicial, o que sequer está na lei do imposto sobre a renda, como limitação para a dedutibilidade do imposto sobre a renda. Aqui, um acórdão que, na verdade, a ementa está errada se a gente for para o voto vencedor e a conclusão do voto vencedor. Nesse acórdão aqui, nós tivemos o voto vencedor do conselheiro Valério à época, e, inclusive, ele foi objeto de embargos. E o que se discutiu? Duas coisas. Se discutiu dedutibilidade dos juros sob aquele passivo representado pelos tributos com exigibilidade suspensa para efeito de dedutibilidade no imposto sobre a renda, e a dedutibilidade dos juros e do próprio tributo para efeito da contribuição social. Nesse acórdão, que agora ele é objeto de recurso especial, ainda não julgado, porque está aguardando a ciência dos próprios embargos, houve uma questão processual aí no meio, mas nesse acórdão restou absolutamente claro o seguinte: obrigação legal decorrente de lei é contas a pagar. Como ela é contas a pagar e não tem regra de exceção para a contribuição social, para a contribuição social é dedutível da base pelo regime de competência o tributo e os juros e a multa moratória. A multa punitiva, na verdade, ambas são, mas a multa de ofício não, aí por uma outra regra de indedutibilidade. E no caso do imposto sobre a renda, como a 8981 fala de tributo e contribuição, e não mais de custos e despesas relativos ao tributo e contribuições, como falava a 8541, então os juros são dedutíveis para efeito de imposto sobre a renda. É o que decidiu por maioria de votos a Câmara aqui, é o que consta desse acórdão. Aqui, exatamente esse aqui. Aí, aqui a gente vai entrar efetivamente na questão do qual é a natureza desse tributo com exigibilidade suspensa. Se formos pegar as discussões que surgem nessa matéria, elas começam com um conceito básico. O direito tributário como um direito de sobreposição. Por que a gente diz que é um direito de sobreposição? Porque o direito tributário ele colhe fatos jurídicos de um modo geral. Esses fatos jurídicos podem vir de ciências ônticas, deônticas, como o próprio direito civil, e ciências ideais, como a contabilidade. Quando esse suporte fático, e aí ele está tratando do quê? De lucro líquido, de resultado, de despesa, de provisão, são conceitos da contabilidade. Enquanto conceitos da contabilidade, qualquer interpretação que se pretende legítima só pode procurar o sentido do termo na ciência que trata desse termo. A ciência que trata desse termo é a contabilidade. E a contabilidade, eu ouso dizer, a contabilidade antes da alteração da lei das SAs. Por quê? Porque a norma tributária vigia sobre aquela lei, não sobre a nova lei. Então, obviamente, que a gente tem que respeitar o tempo no fato aí e partir daquela lei. Nada obstante, esse conceito não tenha sido substancialmente alterado se a gente comparar o NPC 22 da deliberação CVM com o CPC 25, que é o atual, o conceito não diverge muito, e eu trouxe até um quadrinho do CPC 25 para a gente tratar desse conceito. Então, segundo a contabilidade, o que seria esse tributo com exigibilidade suspensa? Sem dúvida, em primeiro lugar, ele seria um passivo. Quanto a isso, não gera dúvida. Passivo por quê? Porque ele corresponde a uma obrigação que se reporta a um evento passado. Porque eu não tenho uma obrigação que se reporte a um evento futuro. Se ela se reportar a um evento futuro, ela não é ainda uma obrigação. Então, ela é uma obrigação que se reporta a um evento passado.
E ela pode ou não ser uma obrigação legal. Pode ser uma obrigação oriunda de contrato, uma obrigação oriunda de interpretação de fato, uma obrigação legal, decorrente de lei. Então, qual é a diferença entre contingência passiva, provisão e despesa? As três são passivos. Só que um passivo, que é uma obrigação que nem se sabe se realmente ela é possível, porque o evento é passado, mas para que ela se conclua enquanto obrigação efetiva, eu dependo de uma ocorrência futura, isso é uma contingência passiva. Agora, uma obrigação que é possível, que ela já existe, mas que eu não tenho prazo ou valor certo, uma das duas coisas são incertas, ela é uma provisão. E uma obrigação líquida, exigível ou não, definida, ela é uma despesa por competência, que o CPC trata como a provisão de passivo por competência. Essa provisão de passivo por competência é aquela que está no contas a pagar, é efetivamente a despesa. Partindo desse conceito, a gente vai lá e pega as perguntas e respostas da própria Receita Federal do Brasil. E ela diz, o que é provisão para a Receita Federal do Brasil? Uma expectativa de obrigação. Claro, se ela está falando de competência, ela só pode falar para o regime de competência, que não é uma despesa e sim uma provisão, aquilo que é uma expectativa de obrigação. Assim como a receita. Eu só não vou para o regime... Não importa se eu recebi o dinheiro ou não do meu cliente, ou do meu... se eu paguei ou não meu fornecedor, por exemplo. Ele vai ter que registrar aquela receita se ele já me vendeu a mercadoria. Então, quando é que algo que é uma possível receita fica em provisão, uma contingência ativa, e não uma receita efetivamente? Quando existe alguma condição que possa efetivamente tratar aquilo como incerto quanto ao valor ou quanto ao recebimento efetivamente. E aí é que eu acho que existe uma tecnia nessas manifestações. Quando a gente fala em prazo, a gente tem que falar em efetiva necessidade de dispêndio de recursos. Bom, e aí o IBRACON, no NPC 22, que é o que vigorava quando o direito tributário tratou disso, e que hoje é alterado pelo CPC 25, e nessa parte a definição se mantém igual. Provisão é um passivo de prazo ou valor incerto. Se o passivo tiver prazo ou valor certo, ele não é provisão. Ele é um passivo por competência, registrado, portanto, no contas a pagar. E o que é um passivo contingente? É menos do que uma provisão. O passivo contingente é aquele que depende de um evento futuro para que aquela obrigação efetivamente se concretize. Ou que é muito remotamente, ou de forma muito insegura, possível de se mensurar o valor daquela obrigação. Então, aquilo é um passivo contingente, que a gente vulgarmente chama de contingência passiva. Apontamos isso em notas no balanço, mas não provisionamos. Os advogados são muito acostumados a ter que responder às estimativas de provável, possível, remoto, justamente para saber, isto é uma despesa, isto é uma provisão, isto tem necessidade de nota de balanço, mas não precisa provisionar, ou eu não preciso nem colocar a nota no balanço. É assim que determina a contabilidade, é assim que se aceita também no imposto sobre a renda. Aqui é um dos acórdãos que trata, e realmente, aí, honestamente, a jurisprudência majoritária, inclusive a jurisprudência que hoje está sendo acatada pela Câmara Superior da primeira sessão, no sentido de que isto não é uma provisão. Se ela não é uma provisão, se aplicaria para a CSLL, se aplicaria para os encargos legais também, né? E essa jurisprudência, ela parte do pressuposto de que é uma provisão porque eu não tenho, quando eu estou com a exigibilidade suspensa, eu não tenho prazo ou valor certo ainda. Eu não sei se eu realmente vou ter que despender recursos ou não para a quitação dessa obrigação. Então, a jurisprudência aí caminhou nesse sentido. Essa é uma outra jurisprudência. Eu citei essas duas porque são as duas jurisprudências onde eu fiz, uma na Câmara Superior e uma na minha Câmara, na quarta Câmara, onde eu fiz declaração de voto. Até porque, como eu estou trazendo os argumentos da minha declaração de voto, e esses votos estão disponibilizados, eu citei as duas. E aqui uma decisão do STJ.
ainda não na sistemática do 543C, que a gente tem que acolher, mas o STJ também, na mesma linha da Câmara Superior, ele tem entendido, e aqui, veja, a discussão vai por um outro lado. Aqui a discussão é para o imposto sobre a renda, e a discussão é da inconstitucionalidade ou ilegalidade da norma que não permite a dedutibilidade dos tributos com exigibilidade suspensa. Não é a discussão que se tem no CARF. Tá? Aqui a discussão que não seria legal impedir a dedutibilidade de tributo com exigibilidade suspensa. Só que, apesar da discussão passar por uma outra seara e realmente enfrentar a própria legalidade da norma que não permite a dedutibilidade do imposto sobre a renda, ele coloca o termo provisão. É o grande problema das decisões judiciais aí, na acuidade dos termos que são usados, quando eles se reportam à contabilidade, que necessita de um conhecimento mais técnico, e trata como provisão. Por outro lado, e aqui o tributo estava com exigibilidade suspensa por depósito judicial. Logo em seguida, ou seja, menos de um ano depois, ou um ano depois, o próprio Superior Tribunal de Justiça vem dizer que o depósito judicial é um lançamento, ele torna líquido e certo o tributo exigível e diz o seguinte: se perder a ação, esse depósito vai ser convertido em pagamento definitivo. Já houve o dispêndio de recurso, não haverá outro dispêndio de recurso, é convertido o pagamento em definitivo e o depósito é lançamento. O mesmo Superior Tribunal de Justiça diz isso quanto ao depósito judicial. Ele mesmo assume aqui que, ao se efetuar o depósito, a suspensão da exigibilidade não impediu que fosse ali constituído pelo próprio depósito a obrigação. E que aquele pagamento, aquele depósito, é um pagamento de condição resolutória. Na verdade, o pagamento já é feito, a condição é resolutória que ele se converte em pagamento lá para trás, definitivo. Muito bem. Na minha declaração de voto, eu tratei, primeiro, como direito de sobreposição, dizendo o seguinte: a legislação tributária, ela juridiciza as normas contábeis quando ela parte do lucro líquido contábil. E ela traz aqueles conceitos como conceitos jurídicos para suas definições, para a aplicação da sua legislação. E eu tenho que partir desses conceitos conforme determina a contabilidade. Uma primeira questão é: uma provisão pode virar despesa, correto? Correto. Hoje é uma provisão. A hora que tiver prazo, valor certo, ela vira uma despesa. Agora, uma despesa vira provisão, gente? Uma despesa nunca vira provisão. Se aquilo um dia foi despesa, se era uma obrigação legal, se eu preenchi uma DCTF, disse que eu devo tributo e não paguei, ainda que lá na frente eu consiga uma suspensão de exigibilidade por qualquer garantia que eu dê, ou consiga do Poder Judiciário, eu posso dizer que aquilo que um dia foi despesa na contabilidade passou a virar provisão? Não existe, essa possibilidade é impossível. Qualquer um conhece contabilidade, sabe que despesa não vira provisão. Pode virar recuperação. Pode virar recuperação, mas a despesa ela não vira provisão. Se eu partir da premissa que as bases de cálculos de RPJ e CSLL são diferentes, isso me parece que não há controvérsia a respeito, e se eu partir da premissa que não é uma provisão, então eu só posso concluir que a regra de exceção da indedutibilidade não existe para a contribuição social. E eu iria mais além, ela também não existe para os encargos legais no âmbito do imposto sobre a renda, porque a regra de exceção só trouxe a regra de indedutibilidade para os tributos, o que, inclusive, reforça as próprias decisões do Superior Tribunal de Justiça, dizendo: olha, reconheça a variação monetária dos depósitos judiciais. Claro, porque é uma forma de harmonizar a minha contabilidade, porque eu estou reconhecendo, por outro lado, a despesa dos tributos por regime de competência. Reconheço a despesa, os juros do tributo por regime de competência, na mesma medida reconheço os juros da variação dos depósitos judiciais, que exatamente, desde lá de trás, com condição resolutória, estão servindo para quitar os tributos. Quando eu tenho uma obrigação legal, eu tenho uma obrigação maior do que aquela oriunda de contrato, porque ela é uma obrigação decorrente de lei. A lei, ela é válida e vigente, e a suspensão da exigibilidade não tira esse atributo da lei.
Só o que tira esse atributo da lei é a decisão definitiva transitada em julgado. Enquanto não houver uma decisão definitiva transitada em julgado, essa lei ela é válida e vigente, salvo hoje, na novela sistemática que nós temos, de alteração da ordem jurídica, como diz a própria Procuradoria no seu parecer 492 de 2011. Então, claro, se eu tiver hipótese de alteração da ordem jurídica por decisões reiteradas do Pleno do Supremo Tribunal Federal ou por decisões proferidas na sistemática do 543B, do 543C, do Código de Processo Civil, eu posso dizer que aquela lei não está com a sua força vinculante, porque houve uma alteração na ordem jurídica. Do contrário, sem decisão definitiva inter partes transitada em julgado, aquela lei é válida e vigente. Tanto a medida liminar, a suspensão da exigibilidade, nada tem com isso que se faz o lançamento para prevenir a decadência, salvo no caso de depósito judicial. Então, a minha declaração de voto segue nesse sentido, justamente procurando respeitar o conteúdo do termo colhido para fins fiscais pela legislação tributária. Já esse outro PA ainda não está julgado, esse processo, mas é o voto do conselheiro Alckmin na minha Câmara, é um voto bastante extenso, que tem sido exaustivamente discutido, e ele traz sob uma visão um pouquinho diferente. A visão dele é dizer o seguinte: nem sempre uma obrigação legal é um passivo. Ela pode ter, sim, valor incerto e ser uma provisão, mas isso nunca acontece quando se tem depósito judicial. Veja que ele vai por o outro lado, ele diz, quando eu tenho depósito judicial, eu não vou ter que despender recursos novamente para quitar aquela obrigação. Ao menos até aquele montante, eu já despendi os recursos. Então, ao menos até aquele montante, o prazo e o valor são certos, o dispêndio do recurso é importante, e o dispêndio do recurso já ocorreu. Não há como se negar o conteúdo de despesa quando se tem um tributo vencido, cuja exigibilidade está suspensa por depósito judicial. Ele vai na literalidade do NPC 22 e do CPC 25, quando fala que eu tenho prazo ou valor certos para o dispêndio de recursos para a quitação da obrigação. Sempre no conceito de, se eu despendi recursos, então eu já tenho isso enquanto despesa. Eu acho que é válido esse fundamento diferenciando o depósito bancário, mas eu tenho as minhas ressalvas com ele. Por que eu tenho minhas ressalvas com ele? Pelo seguinte, uma coisa é provisão ou não é provisão, é despesa ou não é despesa, independentemente do pagamento, já que eu estou no regime de competência, em primeiro lugar. Em segundo lugar, sempre que eu fizer um pagamento é uma despesa? Claro que não. Se eu apurar um tributo errado, aquilo é uma despesa? Não é. Se eu devo 10 e o meu contador colocou um 0 a mais e colocou 100, eu devo 100? Não, eu devo 10. Eu paguei 100, mas a minha despesa é de 10. O resto é uma contingência ativa. É algo que eu tenho a receber. De volta, aquilo não é uma despesa. Então, eu realmente entendo que, quando o NPC, ou 22, ou CPC 25, fala de dispêndio de recursos, é de dispêndio de recursos para quitar aquela obrigação. Quando se torna vencido o prazo de pagamento, e só pode ser essa a interpretação, porque eu tenho que fazer uma interpretação sistemática. Essa ressalva só que eu faço, que, para mim, realmente, o dispêndio em si não é o que importa, e sim a necessidade do dispêndio, o vencimento desse valor e o valor que se está ou não mensurável para o vencimento. Aqui eu trouxe um quadrinho, que é o quadrinho justamente do CPC 25. E eu acho que aí fica fácil entender. E aqui eu faço uma ressalva, inclusive nas minhas declarações de voto, que eu não falei disso, mas eu acho que são coisas diferentes que a gente deve tratar de forma diferente. Uma coisa é uma exigência legal, em que eu vou discutir. Então, por exemplo, eu vou discutir o aumento da alíquota de um tributo. A lei é clara, eu estou discutindo que eu não devo, que eu estou contrariando a lei. Então, é uma obrigação legal. Se é uma obrigação legal, é um contas a pagar. Nem entra nesse quadrinho. É o item 11 do CPC 25, que faz a diferença entre provisão e contas a pagar. Já estou acabando. É o item 11 do CPC 25, que faz a distinção entre provisão e contas a pagar. Obrigação legal, que eu sei que eu devo,
que eu tenho valor por lei e que eu quero discutir e são contas a pagar. Então, aí nem entra nesse quadrinho. Agora, vamos imaginar que eu tenho uma CDA. A CDA gosta de presunção e legitimidade. E ela está suspensa porque eu precisei garantir. Mas eu estou querendo mostrar que eu não devo aquilo, porque eu já recolhi, porque eu tenho IR-fonte, porque foi um erro da Procuradoria. Aí, eu só estou discutindo o fato. Ou eu posso discutir uma interpretação de lei. Quando a gente tem um auto de infração de ágio, por exemplo, o Conselho tem vários casos que ele julga favorável ao contribuinte. Por quê? Porque ali o auto de infração foi lavrado não porque o contribuinte desobedeceu à lei, mas porque o fiscal fez um entendimento da lei divergente daquele entendimento que o contribuinte fez. Então, ali não tem um descumprimento de obrigação legal. Ali existe uma discussão, uma divergência interpretativa de lei. Toda vez que eu falo de divergência interpretativa de direito ou de questão fática, eu não posso dizer que é um descumprimento legal. E aí, realmente, eu não estou falando necessariamente de contas a pagar. Então, se é um caso de uma CDA que está me cobrando um valor pago, eu vou dizer para o meu cliente que isto é uma obrigação que não é possível de existir, que está ou decaída, ou prescrita, ou paga. Então, essa obrigação não é possível de existir. Ele não vai nem apontar no seu balanço como uma contingência passiva. Agora, e se for um auto de infração que discute uma questão interpretativa de direito ou interpretativa de fato? Se for possível esta obrigação existir, eu vou divulgar como um passivo contingente e não vou provisionar. Agora, se eu provavelmente for perder, se ele tiver chances de perder, porque a jurisprudência caminha contra ele, então é uma obrigação provável, a estimativa é confiável, eu tenho alguma discussão ainda sobre ela, eu vou reconhecer a provisão. São coisas diferentes. Então, para mim, uma obrigação legal que eu descumpro porque eu vou me socorrer do Poder Judiciário, são contas a pagar. Quando eu estiver discutindo interpretação de fato ou interpretação de lei, eu não tenho necessariamente um descumprimento de obrigação legal. Eu vou avaliar se essa obrigação é possível ou não para saber se eu vou apontar no balanço como uma contingência passiva ou nem vou considerar uma contingência passiva, ou se provavelmente eu for perder, eu vou provisionar isto, a não só apontar, como eu vou provisionar esse valor no meu balanço. Então, eu acho que esses são os critérios que a gente deve seguir. E toda vez que a gente estiver falando, então, em descumprimento de obrigação legal, e só nessa medida, só na medida de ser um descumprimento de obrigação legal, eu tenho contas a pagar, e a regra de exceção que existe para o imposto sobre a renda não existe para a contribuição social. E só para essas hipóteses é indedutível o tributo para o IRPJ. E seria, a meu ver, e aí essa jurisprudência não é dominante, mas seria, a meu ver, dedutível também os encargos legais, inclusive para o imposto sobre a renda. Aqui fica bem claro, olha, na deliberação CVM, ela dá exatamente esse exemplo. Eu brinco que a Karen, hoje em dia, ela não palestra mais, né? Quando ela pede para dar uma palestra, ela pede aquela... Dizem que o artista, quanto mais famoso é, ela pede 100 toalhas no seu camarim. Hoje ela tem camarim. Ela não dá mais palestra, ela dá show, né? Então é muito difícil falar depois da doutora Karen. Mas, inclusive, eu chamei algumas pessoas para falar sobre esse assunto, e quando elas souberam que era a Karen que falaria, elas declinaram o convite. Então, eu fiquei com a missão de tentar trazer alguma novidade, se é que existe, em relação ao que a Karen acabou de dizer. Na verdade, a gente vai convergir sobre muitos pontos. Alguns eu discordo dela, mas eu tentei falar um pouco diferente da apresentação da Karen. A Karen, ela deu um panorama mais amplo da questão, principalmente junto ao CARF. Eu vou falar um pouco mais, vou tentar falar sobre o meu pensamento sobre esse assunto, e não sobre a jurisprudência do CARF. Eu vou tentar dar um esquema lógico, pelo menos na minha cabeça, para essa questão, e até falar um pouco da jurisprudência do STJ, que trata efetivamente como se fosse uma provisão. E dizer que naquele momento era efetivamente uma provisão. E justificar porque era uma provisão naquele período. Por isso que eu fiz um esquema lógico
tratando primeiro da legislação comercial, que é fundamental nessa matéria, depois tratando das várias fases da questão da dedutibilidade no imposto de renda e depois tratando da contribuição social sobre o lucro. Deixa eu pegar aqui o... Então, vamos lá. Legislação comercial. Eu não vou... A Karen já falou. Eu acho que é fundamental o seguinte. Muito se falou aqui sobre a questão do pagamento. Tem uma questão de dispêndio, não tem questão de dispêndio. Eu acho que é fundamental, toda a questão da dedutibilidade passa necessariamente pelo conceito de competência. É isso que a legislação comercial traz. O lucro comercial, ele é apurado à luz do princípio da competência. O princípio da competência está lá no artigo 177 e lá na resolução do CFC, né, que diz que o princípio da competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independente do recebimento ou do pagamento. Veja, para efeito do princípio da competência, o pagamento não é importante. Não existe o pagamento, o fato pagamento para efeito de reconhecimento das despesas, dos eventos, não é importante. Está aí, é claro e cristalino, o princípio da competência. O parágrafo 1 diz, o princípio da competência pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e despesas correlatas. Isso é o pressuposto, inclusive, do princípio da competência. Então, para efeito do princípio da competência, o pagamento ou o recebimento não é importante, né? O princípio da competência está refletido no artigo 187, eu não preciso ler, porque é de todos conhecido, mas o princípio da competência e a necessidade do confronto de despesas e receitas é que constitui o principal razão, o principal motivo para se ter as provisões. O que são as provisões? Segundo a própria Receita, provisões são expectativas de obrigações ou perdas de ativos, resultando da aplicação do princípio contábil da prudência. Lendo o dispositivo, são efetuados com o objetivo de apropriar no resultado de um período de apuração, segundo o regime de competência, custos ou despesas que provável ou certamente ocorrerão no futuro. Ou seja, o que é a provisão? É uma obrigação que não é efetivamente decorrente de uma transação. Nesse momento, é uma expectativa que no futuro aconteça uma transação, um evento que nesse momento não se concretizou. Então, é uma mera expectativa. Não existe um evento real, concreto, a ser reconhecido no caso das provisões. Isso é fundamental, esse princípio é fundamental se ter em toda essa discussão, em toda essa matéria. A deliberação CVM, tanto dita pela Karen, traz aí o que é uma provisão também. E coincide exatamente o que a Receita diz. Não sei o que digo, é a Receita que diz e a deliberação CVM, que é o quê? Uma provisão passivo de prazo ou valor incerto. As provisões podem ser distinguidas de outros passivos, tais como contas a pagar a fornecedores e provisões derivadas de apropriação por competência, porque a incerteza sobre o tempo ou o valor dos desembolsos futuros exigidos na liquidação. Então, veja, a questão do pagamento para efeito não é necessariamente o momento, assim, definidor da despesa, ou definidor, sim, da provisão, mas não da despesa, efetivamente, pelo princípio da competência. Então, olha, a contrário senso, se é um prazo ou valor certo, o passivo não constitui uma provisão, e sim um contas a pagar ou uma obrigação líquida e certa, como diz o FIBECAF lá, que é muito de clareza solar. É de se notar que obrigação líquidas e certas, que não tenha seus valores já definidos, não são provisões, como salários, ICMS a recolher e outros. Veja que ele fala em ICMS a recolher. O pagamento, repito e reitero, não é importante para efeito de saber se isso é ou não é uma provisão. Se determinado passivo é ou não é uma provisão, na verdade. Conclusão sobre o aspecto. Para efeito contábeis, os tributos sempre foram considerados, tidos como obrigações líquidas e certas no momento da ocorrência do faturador, no momento que nasce o crédito tributário, independente do seu pagamento, em homenagem ao princípio da competência e do conservadorismo. Essa é a regra contábil, essa é a regra da legislação comercial. Então, veja,
tratado da legislação comercial, vamos ver como o imposto de renda, lá nos primórdios, lá no decreto 1598, que eu chamo de primeira fase, tratou da questão da dedutibilidade dos tributos. Primeiro para o imposto de renda. No imposto de renda, o imposto de renda adotou, ele veio adaptar as regras fiscais, né, da Lei 6.404 e adotou integralmente o princípio da competência. Inclusive tem um parecer expresso nesse sentido, que é o parecer 26 de 82, parecer normativo, né? Em relação à dedutibilidade dos tributos, o decreto foi claro, foi preciso, ao adotar na questão da dedutibilidade exatamente o princípio da competência. Diz lá o artigo 16 que os tributos são dedutíveis como custo ou despesa operacional no período de base de incidência, em que ocorreu o fato gerador da obrigação tributária, se o contribuinte apurar os resultados segundo o regime de competência. Ou, aí abre uma exceção, se forem pagos, em que forem pagos, se o contribuinte apurar o resultado segundo o regime de caixa. Aqui está muito claro. Você tinha dois regimes. A regra geral, que é apurou pelo período de competência os resultados, a dedutibilidade do tributo é no período de competência, ou seja, quando ocorre o fato gerador. É o evento, é o fato contábil, não tributário, é o fato contábil, é o negócio que aconteceu, é o fato gerador, decorre do fato gerador. É neste momento que se contabiliza a despesa por ser uma obrigação certa, líquida e certa, naquele momento. E a exceção é o regime de caixa. Quando há o regime de caixa, então a dedutibilidade se dá no momento do pagamento. E veja, eu trago aqui o artigo 3 do Decreto-Lei 1730, o 1598 não tratou de provisão. Ele não tratou de provisão. Este decreto, que introduziu no Decreto 1598, a questão da provisão ser indedutível como regra geral e permitida apenas aquelas que a legislação tributária assim estipulasse expressamente. Então, veja, não é uma regra a questão da obrigação tributária vis-à-vis provisão. Pelo contrário, a legislação fiscal sempre tratou de forma diferente uma da outra, e por questões expressas e a outra expressamente também no Decreto 1730. Eu estou correndo porque ficou um pouquinho grande, então, e essa parte a Karen também já falou. Então a conclusão da primeira fase é isso. Ou seja, o que nós tínhamos? O regime de competência para o reconhecimento da despesa como tributo, regime contábil, e o regime de dedutibilidade da despesa do tributo para o momento do fato gerador fiscal, igualzinho, idêntico. Você não tinha uma diferença entre o regime contábil e o regime fiscal. Exceção era a regra do regime de caixa. Regime de competência para o reconhecimento da despesa como tributo. Veja, o regime de contábil permaneceu o mesmo. Permanece o mesmo. Para efeito da contabilidade, você reconhece a despesa do tributo no momento da ocorrência do fato gerador. Porém, para aquelas empresas que a legislação fiscal permitia a apuração do resultado para efeito fiscal, para pagar o tributo, os tributos sobre o resultado, permitindo o regime de caixa, ela mandava deduzir os tributos no momento do pagamento. Veja a lógica do sistema. E é perfeito, exatamente pelo princípio da competência e da prudência e do conservadorismo e da correlação da despesa com a receita. Então, há uma lógica toda imbricada, toda sistemática da legislação comercial com a legislação fiscal no período da 1598. Vamos ver um pouquinho a segunda fase dessa questão. A segunda fase mudou completamente a lógica dessa questão da dedutibilidade. O que acontece na segunda fase? Revoga-se o artigo 16 do Decreto 1598. Ou seja, deixa de ser relevante para efeito de dedutibilidade a história do fato gerador. A história do fato gerador. A partir de 93, a dedutibilidade passa a ser o quê? No momento do pagamento. Esquece a dedutibilidade fiscal. Essa regra é expressa para tratar do quê? Do lucro real. Veja o que diz a norma. As obrigações referentes a tributos ou contribuições somente serão dedutíveis para fins de apuração do lucro real, quando pagas. Ou seja, do lucro real, estamos tratando de imposto de renda. Não está falando do lucro contábil, do lucro líquido. Então, para efeito de lucro real, essa norma desloca do fato gerador, para efeito do lucro real, desloca do fato gerador a dedutibilidade fiscal para o momento do pagamento. Então, ela muda completamente o regime. Aquele regime. O regime que era de competência para efeito de dedutibilidade, ou seja, o contábil era igual ao fiscal, agora mudou.
o contábil é diferente do fiscal para todas as empresas, independente se está no regime de caixa ou se está no regime de competência, para efeito contábil. Então, muda completamente a lógica da regra, né, de dedutibilidade. Aqui vale comentar a decisão do STJ. A decisão do STJ analisa a 8541, expressamente. Não é? Não é isso? E a 8541, expressamente, no parágrafo 1º, fala o seguinte: os valores das provisões constituídas com base nas obrigações de que trata o caput deste artigo, registrada como despesas indedutíveis, serão adicionadas ao lucro líquido, para efeito de apuração do lucro real, e excluídas no período base em que a obrigação provisionada foi efetivamente paga. Então, eu pergunto aos senhores, por que a norma legal trata como provisão? A gente vem falando que não é provisão, né, Karen? Não, isso não é provisão, isso não é provisão. Mas por que a lei aqui falou? Aí pode vir um físico e falar, não, então é provisão. Não, a lógica aqui é perfeita na minha ótica de ver. A lógica aqui é perfeita. Quando você tem o caixa, e aqui, reitero, a lei é fiscal, ela fez a lei, trata expressamente da apuração do lucro real. Quando ela desloca a dedutibilidade para o pagamento, todo reconhecimento contábil anterior no período de competência, para efeito fiscal, é uma provisão. Isso é óbvio e ululante. Para efeito fiscal, esta norma está corretíssima, pela lógica do sistema contábil, em tratar aquela despesa, contabilmente, que é uma despesa efetivamente, nunca foi uma provisão, entendeu? E continua sendo uma despesa para efeito contábil, a norma tratou por ficção jurídica, como se fora uma provisão. E está certo, então, a decisão do STJ. Ela é, nesse momento, sim, uma provisão na lógica da 8541, na lógica exclusiva da 8541. Então, veja, a 8541, ela não altera o regime contábil. As despesas de obrigação tributária continuaram sendo reconhecidas contabilmente pelo princípio da competência. Não se altera isso. Então, dentro da lógica desse regramento que desloca a dedutibilidade para o momento do pagamento, tudo aquilo que acontece antes para efeito fiscal é tido como uma provisão pela regra jurídica da 8541. Então, nesse contexto, o que eles criam? É uma ficção jurídica. É uma ficção jurídica. Entendeu? Essa regra criou uma ficção jurídica. É uma exceção a todo o mecanismo de dedutibilidade do 1598, e eu vou mostrar que é uma exceção à regra atual, que é a terceira fase. A terceira fase atual vem da 8981. Eu vou passar mais rapidamente, porque a Karen já comentou, mas vou tecer apenas alguns comentários. Veja, então, o que a 8981 fez no artigo 41? Ele restabelece o regramento do 1598. Tem gente que sustenta, inclusive, que ele fez mais. Por quê? Não sei se vocês lembram, no 1598, dizia que era na competência, na ocorrência do fato gerador. Tem gente que sustenta que, na regra do artigo 41, inclusive, ela não vincula ao fato gerador. Não tem fato gerador no dispositivo, não sei se vocês perceberam. Então, veja, por exemplo, numa substituição tributária para frente, aquela pessoa que assume o ônus do tributo, mas que não pagou nada até agora, será que ela não pode reconhecer a despesa do imposto? Para ela, o evento já aconteceu, o outro antecipou o pagamento. Então, ela é mais do que a regra do 1598, porque não vincula a ocorrência do fato gerador. Então, eu adoto aqui a posição que ela restabeleceu efetivamente o 1598, ou seja, o princípio da competência, no momento da ocorrência do fato gerador, reconhece a dedutibilidade do tributo. E, mais uma vez, cabe ressaltar que ele tratou da determinação do lucro real. Não fala, em momento algum, do lucro líquido contábil, do lucro líquido comercial, que é, ao fim e ao cabo, a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro. Como é que eu estou de tempo? Tá bem, estou bem, então vamos lá. Estou correndo aqui. A revogação dos artigos 7º e 8º, a Karen já comentou isso, né? Então, veja, nesse contexto, acaba a questão do pagamento voltar a importar para a dedutibilidade do tributo. Não existe mais esse fato jurídico pagamento volta a ser despiciando para efeito de dedutibilidade. Então, nesse caso, não há mais que falar em provisão, absolutamente. Volta a regra, como eu disse, do decreto 1598,
que é a regra do contábil ser idêntico ao fiscal. Nós temos aqui a dedutibilidade no momento em que os eventos ocorrem. A dedutibilidade como despesa, o reconheço como despesa, e, portanto, a dedutibilidade como quando os eventos ocorrem. A não ser se a lei expressamente estabelece as exceções a esse regime de competência. No caso, o parágrafo 1º estabeleceu essa exceção à regra do regime de competência. Estabeleceu dizendo que os tributos, com exigibilidade suspensa, não se aplica o regime de competência. Mas veja, repare que ele não transfere para o pagamento a dedutibilidade. Ele não diz que é no pagamento a questão da dedutibilidade. Então, mantém-se na íntegra a questão do princípio da competência. Ele só diz o seguinte, olha, não se aplica esse regime de competência enquanto perdurar a exigibilidade do crédito tributário. Naquelas hipóteses que fixa depósito, recurso e liminar e mandado de segurança. Outras formas de dedutibilidade, outras formas de suspensão, na minha opinião, não afetariam a dedutibilidade do tributo. Então, conclusões. Atualmente, todos os tributos e contribuições são dedutíveis no momento da ocorrência do faturador pelo regime de competência. O regime fiscal segue o regime contábil para reconhecimento da despesa e da sua dedutibilidade, sendo ambos no momento da ocorrência do fato gerador. Exceção à regra é a regra específica tratada no dispositivo, no parágrafo 1º do artigo 41, que diz que na exigibilidade, no caso de mandado de segurança, depósito e recurso, nesses casos, a dedutibilidade fica suspensa. Para quando? Até quando? Até quando? Eu pergunto mais adiante. Fazer A legislação da CSL. Vamos tratar um pouco, acabamos aqui a terceira fase, que é a atual, do imposto de renda. Na CSL, nunca tratou expressamente de absolutamente desse assunto. Nunca falou de dedutibilidade. A CSL, a regra sempre foi a regra da contabilidade. Despesa, por um motivo muito simples. É o valor a base de cálculo da CSL é o resultado do exercício, é o lucro líquido, com os ajustes previstos expressamente na legislação. Então, ela nunca, não há nenhuma regra legal, a instituição normativa, que eu vou desconsiderar, mas nenhuma regra legal dizendo na CSL quando ou o que é indedutível para efeito de sua apuração. Ou seja, não há uma regra de adição ao lucro líquido. 10 minutos, tá bom. Dá para acabar. Não há uma regra de adição ao lucro líquido para efeito de apuração. Não existe essa regra para efeito, como existia no imposto de renda, para efeito da CSL. Então, os tributos, nunca se tratou expressamente, mas os tributos são dedutíveis no período de competência e no momento da ocorrência do patrocinador. Ou seja, é a regra contábil lá que o 1598 inaugurou. Para efeito de imposto de renda, é a regra que sempre seguiu a contribuição social sobre o lucro. A primeira questão que se aplica, se deve ser indagada, né? Aplica-se a CSL as regras que limitam a dedutibilidade estabelecida para o imposto de renda, Karen? Eu acho que não, né? Mas eu vou trazer um argumento de autoridade. Eu disse não, mas o argumento de autoridade é o do ilustre conselheiro Alberto Pinto. Ele, na Câmara, eu acho que a doutora Karen, ela mencionou sobre esse acórdão, mas eu trago lá expressamente ele dizendo, olha, ao contrário do que aponta a douta Procuradoria da Fazenda Nacional nas suas contrarrazões, o artigo 41 não se aplica a CSL. Ocorre que o aludido artigo alberga normas sobre apuração de lucro real, ficando vedada assim a sua aplicação na apuração da base de cálculo da CSL, por força do disposto no artigo 57 do mesmo diploma legal. Com efeito, o artigo 57 da Lei 8981 preceitua que se aplicam à CSL as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o RPJ, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por aquela lei. Portanto, logo, regras de dedutibilidade de despesas aplicáveis por expressa disposição apenas ao lucro real não são aplicáveis à CSL. Esse é um argumento de autoridade, falado pelo nosso ilustre conselheiro Alberto Pinto, na Câmara Superior de Recursos Fiscais. Então, veja, estamos inteiramente de acordo. Na minha opinião, também não se aplica, ipsiliteris, por conta desses argumentos, não se aplica as regras de limitação de dedutibilidade à CSL. Mas, veja, nesse julgado que foi citado pela Karen, eles, ao fim e ao cabo, disseram que seria indedutível a CSL. Não porque se aplica as regras do imposto de renda. O que foi feito
a lógica do julgado é muito interessante. O que é que eles fizeram? Olha, não se aplica as regras do imposto de renda. Aí abandona as regras do imposto de renda. Perfeito. Se não tem regra do imposto de renda, opa, estamos livres para interpretar do jeito que eu quiser. Foi isso que foi feito. Ou seja, não existe regra limitativa, então vou interpretar do jeito que eu quero. E aí, houve uma interpretação da qual eu discordo veementemente, vou dar as razões por isso, mas veja, se não se aplica as regras limitativas do imposto de renda da CSL, e a CSL sempre seguiu as regras da lei comercial, há como que há limitações por mera interpretação, como fez o mencionado acordo? Essa é a pergunta que eu acho que não, e vou dizer o porquê. O argumento central desse acordo, tem a ementa aqui, que a Karen já expôs, mas o argumento central do Alberto é o seguinte, ele diz o seguinte, ora, pelo regime de competência, para se ter como incorrida uma despesa, a respectiva exigibilidade há de ser certa e líquida, ainda que não exigível. Então, nisso estamos inteiramente de acordo, não tem nenhuma discordância. Agora que entra a nossa discordância. O que se nota no caso inteiro é que, enquanto discutido judicialmente o tributo não gosta de certeza e liquidez. Pois se é verdade que a Fazenda Pública pode constituir unilateralmente título extrajudicial em seu favor, se der, também é certo que os créditos nele constituídos gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, pois admitem prova em contrário conforme dispõe. Ou seja, existe liquidez ou não, ou certa liquidez ou não, para mim são coisas diferentes. Entendeu? E veja, a questão da certeza e liquidez é retirada por uma discussão judicial. E veja que aqui ele vai além da questão da liminar. Ele não fala em liminar na argumentação dele. Ele fala que a mera discussão judicial já afastaria a certeza e a liquidez. É mais do que as regras limitativas do imposto de renda. O que eu vou deixar para mais para frente, mas é muito mais do que a regra limitativa do imposto de renda. Qualquer discussão judicial tornaria o tributo, para efeito da contribuição social sobre o lucro, uma provisão. Não, na minha ótica, não faz o menor sentido, por várias razões. A primeira razão é o seguinte, não é o fato do contribuinte discutir sobre a legitimidade do tributo que retira a certeza e liquidez da exigibilidade do crédito tributário. Isso aí, na minha ótica, é um ensinamento basilar do direito tributário, que a gente aprende aí. Primeiro, na esfera administrativa, o CTN assevera o seguinte, o lançamento do regulamento notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de. Então, ele só pode ser alterado. Então, veja, a alterabilidade do lançamento originário só existe nessas três hipóteses. Então, veja, quando o lançamento é realizado, ele é intrínseco a ele o quê? Certeza, liquidez, porque o crédito já está líquido e certo, e exigibilidade. Somente através... É por isso que se suspende a exigibilidade, porque ele já tem exigibilidade. É uma loucura imaginar que algo, para ser suspenso, não tenha aquilo que se suspendeu. Você só suspende algo se ele tem essa qualidade anterior. É logicamente impossível você suspender a exigibilidade se aquilo não tem exigibilidade. Não há lógica nesse sentido. Mas veja, aqui a alterabilidade só é possível após a impugnação, o recurso de ofício ou iniciativa de ofício. Então, ele até esse momento, ele é perfeito, o auto de infração. Então, será que ele viveu aqueles momentinhos ali, até a impugnação, com exigibilidade, com todas as requisitas, e depois morreu, cara? Eu acredito que não. Ele nasceu com certeza, liquidez e exigibilidade. Ele pode ter essa exigibilidade, essa certeza e liquidez discutida posteriormente, mas ele nasce com todas essas qualidades. Na esfera judicial, a Karen falou muito bem, existe o princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Você não pode desobedecer uma regra, uma lei jurídica, porque simplesmente há uma inconstitucionalidade. Ela é efetiva, é vigente, é eficaz. O IBRACON, eu não sei se você comentou sobre a interpretação técnica 2 de 2006, ela fala muito claramente, interessante que nesse ponto os contadores acertaram em cheio, na minha opinião. Entendeu? Poucas vezes eles acertam, mas nessa... Eu estou brincando, eu respeito muito, tem sócios contadores que são fantásticos na discussão desses assuntos, e principalmente nesse assunto, a gente vem discutindo há muito tempo sobre os exemplos, e a contabilidade aqui, ela traz assim, os exemplos, ela traz os conceitos que são fundamentais para se entender toda essa sistemática. Então, o IBRACON é muito claro, muito preciso nesse sentido.
quando há uma discussão judicial. Enquanto vigorar, ele fala, nesse caso, enquanto vigorar a lei, existe uma relação jurídica que estabelece uma obrigação legal entre o contribuinte e a União. Em razão da existência dessa relação jurídica, os respectivos efeitos produzidos pela vigência da norma devem ser registrados contabilmente como contas a pagar. A obrigação legal, anteriormente descrita, somente deixará de existir quando a relação jurídica que a originou deixar de produzir definitivamente os efeitos que lhe são pertinentes. Aqui estamos falando do ponto contábil. Essa relação jurídica terminará quando houver a decisão definitiva acerca de sua inconstitucionalidade proferida em instância competente, ou caso haja o seu efetivo cumprimento por meio do pagamento ou outra forma de extinção da obrigação tributária. Continua dizendo, note-se que a suspensão da exigibilidade do pagamento da obrigação tributária provoca, por meio de recursos legais iniciados pela entidade, não afeta a existência dessa obrigação. A obrigação legal existe, mas não é, no momento, exigível. O exemplo acima tem o objetivo de distinguir os efeitos de uma obrigação legal, a qual deve ser tratado como contas a pagar, e os efeitos da suspensão de sua exigibilidade, sobre a arguição de inconstitucionalidade. Então, veja, o IBRACON foi, na minha opinião, ao ponto central da discussão sobre a interpretação. E veja, reiterando, a contribuição social sobre o lucro segue a regra, na medida em que não existe uma legislação específica sobre dedutibilidade, segue literalmente a regra de dedutibilidade contábil, comercial, da legislação comercial. E mais, essa interpretação, é muito interessante essa interpretação de que a contribuição social, quando discutida, ela torna aquela obrigação tributária numa provisão. É muito interessante, porque ela, inclusive, não diz em que momento, pela decisão, pela interpretação da decisão, quando a despesa com tributo litigado judicialmente ou administrativo passaria a ser dedutível. Ela não diz isso. Será que é na decisão final transitada de julgado? E se o contribuinte discute judicialmente e paga a contribuição, ela permite a dedutibilidade ou não? Veja, pela tese, a mera discussão é que tira a certeza. E se o contribuinte paga, ele volta a ter certeza? Na minha cabeça não tem lógica esse raciocínio. E se é efetivamente isso, se a ação judicial retira a certeza e a liquidez da obrigação tributária, teremos aí, as empresas terão um belíssimo planejamento tributário. Um belíssimo planejamento. Quem tem prejuízo é só entrar com uma petiçãozinha de 2 folhas. O imposto de renda é inconstitucional. O PIS é inconstitucional. COFINS é inconstitucional. Não precisa nem dizer uma motivação. Se aquela ação judicial retira a certeza e a liquidez e ela não é despesa, imposto de renda é inconstitucional. Tudo é provisão. Aí, no ano seguinte, eu tenho lucro. Desisto da ação. Passou a ser... Eu desisto da ação. Desisto da ação, posso deduzir tudo naquele momento. Esse absurdo é para mostrar como não faz sentido essa teoria, essa tese. Bastaria eu entrar com uma petiçãozinha dizendo, ó, juiz, essa regra é inconstitucional. Aí torna aquela obrigação legal numa coisa ilíquida, incerta, o que, na minha opinião, não faz o menor sentido e tornaria aquela despesa uma provisão. Como é que está? Ih, tempo esgotado, só mais 2 minutinhos para cá. Esses exemplos, só para esgotar aqui. Sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Aqui eu demoraria um pouco mais de tempo, mas, veja, a suspensão da exigibilidade, o que é fundamental no conceito de qualquer tipo de obrigação, inclusive na obrigação tributária, é a questão da pretensão. A prescrição afeta a pretensão. A pretensão, o que é a pretensão? É aquilo, após o vencimento da obrigação, é o poder do credor cobrar aquela dívida do devedor inadimplente. A suspensão da exigibilidade, ela afeta exatamente essa pretensão. Ela não afeta a certeza, a exigibilidade, a certeza, a liquidez e a exigibilidade da dívida. Ela só afeta a pretensão do contribuinte, que é o poder do contribuinte, do credor, no caso a União, cobrar judicialmente o devedor inadimplente. Então, a prescrição é atingida por isso. E se tem uma suspensão da exigibilidade, conforme essa jurisprudência também foi citada pela Karen, ela afeta exatamente, simplesmente, essa pretensão. Não afeta mais nada daquele crédito tributário devidamente constituído. Portanto, a suspensão da exigibilidade é restrita à pretensão do crédito,
Não retira a qualidade do crédito ser exigível, suspensão significa interrupção ou cessação momentânea ou temporária. Somente haverá suspensão da elegibilidade de um crédito que possua esta qualidade, isto é, um crédito líquido, certo e exigível. Não se suspende a exigibilidade de um crédito que não possua qualidade previamente, o que é logicamente impossível. Estou finalizando. Mesmo com a suspensão, o crédito continua a ser parcialmente exigível para produzir o efeito de constituir o contribuinte mora. Aqui eu quero chamar a atenção para os senhores. Porque, veja, há uma regra específica no regulamento do imposto de renda, que é aplicado para todos os tributos, do artigo 953, parágrafo 3º, que dispõe o seguinte: os juros de mora serão devidas, inclusive, durante o período em que a respectiva cobrança houver sido suspensa por decisão judicial administrativa. Peraí, agora me deu um nó na cabeça. É a própria lei que diz que aquela suspensão ela é relativa para o principal. Para os juros ela não vale. Então a exigibilidade que temporariamente é suspensa, para os juros nem se diga, porque os juros continuam incidindo. Então essa história de aplicar aos juros o que a regra, em tese, do principal vale, para os juros não vale, em hipótese alguma. Eu já acho que não vale para o principal. Mas para os juros seria mais absurdo ainda, porque tem uma regra dizendo, olha, esse nem se suspende a exigibilidade, os juros, em hipótese alguma. Você pode suspender o principal, mas os juros não se suspende. Então como é que vai negar a dedutibilidade dos juros, se é uma regra expressa nesse sentido? Não há incidência de uma dívida, isso aqui é importante, porque não há, em hipótese alguma, incidência de juros de mora de uma dívida incerta, ilíquida e inexigível. Esse é o princípio basilar da teoria das obrigações e está previsto no artigo 97 do Código Civil. Na de implemento da obrigação, positiva e líquida, no seu tempo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Bem, senhores, aqui tem outras regras, mas é isso que eu tinha a dizer, que, em conclusão, do ponto de vista jurídico, na minha opinião, não há como estabelecer, por interpretação, limitações à dedutibilidade de tributos na base de cálculo da CSL, mesmo que estes estejam sendo litigados ou com exigibilidade suspensa. Obrigado, senhores. Faltou uma coisinha, desculpa. É a discordância que eu tenho da Karen. A Karen, faltou, já respondendo a pergunta da Karen, ela fez uma pergunta agora. Karen, você fez uma diferença, o seguinte, quando o tributo, quando há o auto de infração do ágio, o exemplo que você deu, você tem um auto de infração do ágio que você diz ter uma interpretação da legislação, e aí seria efetivamente uma provisão. Eu discordo disso, até com base na própria deliberação CVM, de 489. A deliberação CVM fala o seguinte, uma obrigação legal, que é, no caso, a obrigação tributária, ela é obrigação legal, presente de uma obrigação legal é aquela que deriva de um contrato, por meio de termos explícitos ou implícitos, de uma lei, no caso, obrigação tributária, ou de outro instrumento fundamentado em lei. Veja, mesmo a interpretação de uma ação normativa aplicada, ela é sempre fundamentada numa lei. Não existe essa hipótese, na minha ótica. O auto de infração, ele sempre está fundamentado numa lei. Mesmo que a interpretação daquele auto seja equivocada, sei lá por quê, seja por uma análise fática das questões, ou porque uma instituição normativa trouxe um elemento adicional à lei. Mas, na minha opinião, ele é formalizado e ele é fundamentado em lei até que se retire essa fundamentação equivocada do auto de infração. Mas ele é formalizado e com base em lei. Só essa discordância que nós temos. Graças a Deus, cara. Obrigado. Obrigação oriunda de contrato, a obrigação oriunda de lei e a obrigação oriunda de aplicação de outros instrumentos de lei. Então, veja, o auto de infração, ele é uma obrigação legal, como é uma obrigação oriunda de um contrato. Não tem a mesma força a obrigação contratual da obrigação que decorre da lei. Assim como não tem a mesma força um auto de infração que trata de uma interpretação do fiscal sobre a interpretação de uma instrução normativa, como se tem hoje no reconhecimento de controlado indireta, de lucro no exterior, não tem, jamais terá, a meu ver, a mesma força para efeito de reconhecimento contábil de um auto de infração que diz: você colocou na sua contabilidade que você teve tanto de receita e não declarou. São coisas absolutamente diferentes. Ou eu dizer na DCTF, devo 10 e não pago, tá?
Vou lá discutir que é inconstitucional você me cobrar. Eu estou afrontando uma obrigação legal que decorre de lei, porque a obrigação que decorre de contrato também é uma obrigação legal, mas a obrigação legal que decorre de uma lei impositiva fiscal. Então, são coisas absolutamente diferentes. A acolher, Leonardo, sua teoria, a gente vai ser obrigado a dizer para todas as empresas que ela deve apontar no seu balanço todo e qualquer auto de infração, inclusive provisionar isso na contabilidade, e você arrebenta com a administração da empresa, e não me parece que essa seja a finalidade. Quando a gente pensa em contabilidade, a contabilidade ela tem função de reconhecimento, mensuração e demonstração. Ela reconhece enquanto natureza daquela obrigação, e é por isso que as medidas de provável, possível, remota são tão fundamentais. E elas são fundamentais para efeitos de provisionamento, de apontamento de contingenciamento passivo ou de sequer apontamento de contingenciamento. E isto, para mim, é completamente diferente do contas a pagar, que decorre uma discussão de eu realmente dizer, pela lei, eu devo isso, só que eu não vou pagar porque eu vou discutir a lei. Isso é uma coisa absolutamente diferente, senão nós ficamos sujeitos a uma mensuração e uma demonstração contábil de acordo com o que pensa o fiscal um dia, ou outro fiscal outro dia. A empresa não pode ficar sujeita a isso, e nem o próprio fisco pode ficar sujeito a uma dedutibilidade dessa. Outro dia, eu cheguei num absurdo, num cliente meu, num absurdo da empresa ter recolhido o ICMS, conforme determina a legislação do ICMS, e aquele específico fiscal do ICMS entendeu que aquela empresa era muito grande, ela não merecia a base de cálculo reduzida, não sei qual foi. Alguma interpretação dele que entendeu. E aí lavrou um auto de infração milionário. E eu vou mandar ela contingenciar, sabendo que ela recolheu o ICMS, que recolheu de acordo com a lei, e que, inclusive, por uma aplicação do 543C, já estava decaído, porque era a diferença de recolhimento, todo o valor. É óbvio que não. Aquilo não é uma despesa, aquele auto de infração, no momento da sua lavratura e da cientificação ao sujeito passivo, aquilo não é uma despesa, aquilo não é uma provisão, aquilo não é sequer uma contingência passiva. Segundo o meu entendimento, e é isso que eu pensei, até nos falamos ontem, porque eu falei, eu não fiz essa ressalva nas minhas declarações de voto, e eu acho que essa ressalva é fundamental ser feita, a meu ver, doravante, que é despesa única e exclusivamente a obrigação legal, reconhecida como devida e cuja inconstitucionalidade eu vou discutir. Isso, para mim, e desde que, obviamente, esteja com a exibição suspensa, porque sendo uma regra de exceção para a apropriação da despesa pelo regime de competência, então é só nesse limite, aí eu concordo inteiramente com você, que daí os juros seriam absolutamente dedutíveis. E tanto são dedutíveis que o próprio STJ está mandando computar esses juros de depósito judicial. E esse equilíbrio patrimonial, mesmo que os juros não sejam dedutíveis, tá? Esse equilíbrio patrimonial, eles se tornam dedutíveis se eu for obrigado a reconhecer os juros dos depósitos bancários. Aí eu acho que a regra foge até da dedutibilidade do tributo. Se eu tiver um auto de infração, por mais absurdo que seja, que eu sequer tenha que contingenciar, se eu for obrigado a reconhecer os juros do depósito judicial, eu tenho o direito de reconhecer os juros dessa obrigação, porque eu tenho que seguir o princípio do equilíbrio patrimonial que vigora para efeitos contábeis. Deixa eu só fazer tentar entender. Porque, veja, do ponto de vista jurídico, veja, o auto de infração que tem fundamento e o auto de infração que não tem fundamento, se eu deixar de recolher, eu pago os dois. Aí é dedutível? Mas veja, claro, mas o fundamento é o mesmo. A questão os dois têm a mesma força. Mas aí se tornou eles têm uma presunção de legitimidade. Mas aí se tornou uma despesa necessária. E veja, aí se tornou uma despesa necessária. Despesa necessária. A gente julgou outro dia isso. Não é outro dia julgamos uma questão interessantíssima. O fulano foi lá e acordou um empréstimo com juros absurdos. Tá bom, mas ele acordou esse empréstimo com o banco. Se ele não discutiu e teve que pagar, se tornou uma despesa necessária. Veja, a minha ótica, realmente a auditoria, as auditorias criaram toda essa exatamente para, vamos dizer assim, mitigar a força da necessidade de se reconhecer ou não esse contas a pagar. Mas é uma interpretação de toda a legislação contábil. É uma questão da abertura da auditoria.
Deve. Só uma... Não, pode deixar um pouquinho mais, pode deixar um pouquinho mais, né? Ou não? 40 minutos. Já tem? 40 minutos. Nata, vai lá. Eu apenas queria, a história da provisão e obrigação, lembrar, eu sei que já esqueceram, da velha jurisprudência do Conselho de Contribuintes, que foi aqui, a meu ver, trouxe para a lei a regra de que os tributos com exigibilidade suspensa, eles deveriam ser adicionados à base. Está aqui a Sandra Faroni, certamente, que julgou, porque eu julguei. Então, no velho Conselho de Contribuintes, formou-se uma jurisprudência mansa e pacífica de que tributos com exigibilidade suspensa jamais seriam provisões. Porque, naquele momento, a fiscalização, na década de 90, 80, claro, quando veio a virada da Constituição, o regime democrático, então, os contribuintes passaram a discutir muito no judiciário. E a fiscalização, ela veio autuando, dizendo, olha, são provisões. E a jurisprudência que, então, se formou, votos do Carlos Alberto, não sei se a Sandra Faroni chegou a julgar, diziam não, a provisão, o atributo dela foram aqueles que vocês falaram. Tanto que aí veio a lei, para dar um fim naquela jurisprudência então dominante. Aí, então, a questão é de que, me parece, pelo menos à luz da velha jurisprudência, que provisão e obrigação não se confundem. A discussão de vocês, muito interessante, vai um pouco além, é que, mesmo quando tem uma medida coercitiva, eu devo ou não reconhecer aquela obrigação ou provisão. Na velha contabilidade, a regra era de uma prudência absoluta. No advento da nova contabilidade, não. Só quando aquela pretensão aos olhos do auditor e do consultor legal se revestir de uma como é que se diria? De uma exigibilidade bastante potencial. É claro que aí eu me pergunto, e o artigo 74 da lei, o famoso artigo 74, se o Supremo Tribunal Federal vier dizer, ele é constitucional, pelo menos para as controladas. A maioria de nós, advogados, disse, olha, a obrigação é possível, a perda enfim, está meio a meio, etc. Mas aí são outras questões. Mas, então, o que eu queria dizer, parabenizando aos dois, ora pareciam dois doutos em ciência jurídica, ora outros dois doutos em ciência contábil. Parabéns a ambos. Obrigado. Reforço as palavras do Dr. Natanael, do parabéns aos ilustres expositores de hoje, que nos brindaram realmente com uma excelente apresentação. Já deu para ver que o assunto é polêmico, não vai dar para a gente chegar a uma conclusão aqui. Acho até que no próximo seminário, doutor Leonardo, poderíamos fazer um painel misto de advogados e contadores sobre esse tema. Infelizmente, não teremos mais tempo para perguntas, dado o adiantado da hora. Vamos tentar ser pontuais. Já vou fazer aqui o comercial do próximo painel, que será presidido pelo meu amigo Gustavo Alves, sobre a não menos polêmica questão da trava dos 30% na compensação de prejuízo fiscal no caso de incorporações. E, dito isso, dou por encerrado aos trabalhos. Obrigada a todos.